Fala pessoal, Regis aqui, comandante e criador do canal, e dentro daquela nossa dinâmica, né, que a gente vem tirar as dúvidas dos nossos alunos, hoje eu vou trazer para vocês aí 3 papéis que os nossos alunos aí estão, né, confabulando ali dentre eles, né, os papéis aí que eu vou falar, né, dentro em breve, mas antes disso eu peço para você se inscrever aqui no nosso canal, deixar aqui nos comentários se você está investindo em alguns desses setores. E vou montar uma dinâmica rápida, né, falando um pouquinho ali sobre o cenário lá fora, falando um pouquinho sobre China, falando um pouquinho sobre os juros, até para que a gente observe cada vez melhor, né, principalmente esses ativos que a gente vai falar aqui no dia de hoje, né? E depois eu vou mostrar também um indicador que eu utilizo bastante, né, que foi também dúvida lá do nosso aluno lá do curso, e a gente vai aproveitar aqui para falar um pouquinho sobre ele também, e lá dentro da nossa comunidade a gente vai aprofundar um pouco mais. Então vamos lá, gente, já vamos olhar aqui, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, para a gente dar uma olhadinha no seguinte, né? A primeira coisa, né, vamos ver como é que estão esses juros, né, esses DIs aí, que principalmente que a gente precisa ter dentro da nossa dinâmica, né? Diariamente a gente precisa olhar como é que está, né, o cenário dos juros, né? E aqui a gente tem, né? Vou botar essa janelinha aqui um pouco maior para vocês, que é justamente para vocês enxergarem, né, os DIs. Né? O que é isso aí, Regis? Isso aqui são justamente, gente, os DIs futuros, né? Então a gente tem aqui, né, o DI 24, né, trabalhando aqui, né, negativo, daí 25, principalmente o 27 também, 0,15 aqui a variação. Então, todos os DIs trabalhando, né, num cenário aqui negativo. Né? A gente vê aqui os DIs, deixa eu botar até a janela um pouco maior aqui para vocês, né? A gente vê os DIs aqui, todos eles trabalhando num terreno negativo. E qual é a dinâmica que precisa observar aqui? Né? DIs, juros, trabalhando para baixo, né? Quem acompanha junto? Quem é correlacionado aí positivamente? O dólar. Né? Então a gente vê o câmbio também trabalhando, né? Se tudo estiver normal dentro das CNTPs, né? Dólar vai trabalhar na mesma dinâmica. E as bolsas, contrapartida, vão trabalhar numa dinâmica inversa, inversamente proporcional, ou seja, uma correlação, né, negativa com os juros. Né? Então a gente tem aí, as taxas de juros estão caindo, né? Isso aí fomenta as empresas, principalmente as empresas mais correlacionadas a juros ali mais baixos, isso aí tende a botar as nossas bolsas para cima, né? Mas isso não acontece, né, assim instantaneamente. O juro está caindo, a bolsa sobe, né? Então é algo ali que vai se ajustando, principalmente quando a gente tem dados relevantes aí no dia, né? Como a gente teve aí mais cedo. Então esse é o primeiro cenário, né? Depois o cenário que a gente precisa olhar aqui, até para a gente olhar o Ibovespa, né? O índice futuro, a gente vê os setores aqui, ó, commodities, que é Petrobras e Vale, principalmente, que impulsionam a nossa bolsa para cima, né? E a gente olha ali o índice financeiro, né? O IFNC, que eu coloco sempre ali para a gente observar. Aqui que a gente tem hoje? A gente tem uma Petrobras trabalhando no terreno positivo, a gente já vai olhar o petróleo ali no gráfico. A gente tem a Vale trabalhando num terreno negativo, né? A gente já vai olhar o minério de ferro, tanto em Dalian quanto em Singapura, e a gente tem o setor financeiro também trabalhando no terreno negativo. Isso tende a deixar um pouco bagunçado, um pouco nebuloso, ou um pouco sem direção mais definidas ou mais fortes, né, a nossa bolsa. Deu para entender aí qual é a dinâmica? Quando você tem tudo numa direção só, ou seja, Vale, Petro, setor financeiro, ou no terreno positivo ou no terreno negativo, a gente tende, né, a ter o Ibov na mesma direção, né, ou então, se está tudo positivo, na direção, né, de compra, dos compradores, da atuando, ou se está tudo negativo, na direção para baixo aí no campo vendedor. Então, dentro, né, guardar essas dinâmicas iniciais aí que eu falo para vocês, deixa eu diminuir. Essa aqui é a minha tela de tape reading, né, gente, que vocês já conhecem aí. Para quem não conhece aí, eu peço para nos seguir aqui, né, no nosso canal aí, para aprender um pouquinho aí sobre essas dinâmicas. E também, né, olha aí na descrição aí os nossos cursos aí, os nossos alunos aí já estão, né, tirando bastante dúvida. O que a gente olha aqui? A gente vê justamente, agora eu vou botar um gráfico aqui um pouco maior para vocês. Isso aqui é o gráfico de ponto, tá, gente? Que é o gráfico que eu utilizo aqui no meu intraday. A gente está vendo o índice futuro, né? Fazendo ó, topo, fundo, topo, né? Fez agora um topo duplo, né? Aqui nessa região, né? Que é o fechamento, ou seja, o índice trabalhando ainda num terreno negativo, né? Ele está aqui com 0,15, 0,14, né, de baixa, ele está testando ali o fechamento do dia anterior. Se ele começar a trabalhar acima disso, ele vai para o campo positivo, vai para o terreno positivo, como a gente já olhou os juros lá.
Deu para entender aí qual é que é a dinâmica? Vamos olhar aqui o dólar, né? Deixa eu olhar o dólar aqui agora, né? Até para a gente, ó, dólar, o contrato atual é o DOLU, né? O dólar final U, né? E a gente vê o dólar aí trabalhando, ó, no terreno positivo, né? A gente vê o dólar aí ganhando força, ó, trabalhando aí no terreno positivo. Então, essa é a dinâmica aí que vocês têm que ter, né, primeiramente. Então, para onde que está? Então, nem sempre, né, até porque os juros eles estão negativos, mas não está aquele 1%, 1,5%, não está uma força, né? Deixa eu botar aqui o DI1F, deixa eu botar o 27, né, que é o principal aqui que a gente está acompanhando. Então, não é uma força, olha, ele está até tendendo a vir para o campo positivo, né? Estou aqui também no gráfico de pontos, né, do DI, né, e ele vindo aqui, ó, para o campo positivo, né? Trabalhando aqui nos 10,09, né? 10, quase 10,1%. Deixa eu botar aqui tá no do 8 pontos, né? Então ele está trabalhando justamente aqui, né? É um gráfico atemporal que a gente trabalha, né, gente? Então a gente tem justamente aí os DIs trabalhando nessa faixa de preço, mas podendo positivar. A gente vê que o dólar já está no campo positivo, ele já vem aqui, ó, trabalhando acima de uma primeira média, pode vir testar as próximas médias, e se ficar acima aqui de 10,11, né, 10,11 ali, que é aquela região, né, de fechamento do dia anterior, né, a gente vê, e aqui tem até o estocástico, que eu vou falar um pouquinho mais no final, né, já dando aqui, né, uma pequena sinalizada que isso aqui pode vir realmente para cima. Então, antes do preço ir, né, o indicador aqui ele nos mostra justamente esses padrões, ok? Então vamos lá. Voltando agora, eu vou olhar os 3 papéis aí, né, que os alunos pediram e a gente já vai falar um pouquinho aqui o que a gente pode olhar. Né, o primeiro deles aqui, Infracom, né, gente? A gente vê aí que mesmo que, deixa eu deixar aqui, ó, o que a gente vê aqui em Infracom, né? Deixa eu colocar uma canetinha aqui rapidamente, né? E a gente já vai olhar aqui, deixa eu botar aqui a caneta, a gente já vai olhar regiões de preços aí que vocês já estão observando, já me falaram, só para a gente entender um pouco mais desse cenário aqui do papel. Vamos lá. Deixa eu botar a caneta. Ok. Aparece aqui para a gente. Vamos lá, gente. Então, antes da gente falar, então, Infracom, a gente tem aqui o que a gente fala de caixote, tá? Eu não vou falar do indicador agora, eu vou deixar o indicador para o final. A gente vai ver aqui o caixote, né, que está trabalhando. Infracom tem esse caixotão aqui, né, para a gente observar. Deixa eu colocar aqui, ó. Essa região aqui é o caixote, né? É um caixote grande que ela trabalha, que vai lá daquela região lá do 256, né? Deixa eu botar aqui. É uma região grande de preço, né, que vem daqui, ó, tanto do 256 até lá embaixo, lá a região de 1,30, 1,31, né? Então isso aqui, ó, é uma região de caixote, né? Ou seja, ele fez um caixote menor e depois ele foi trabalhar acima lá do outro caixote, que agora, né, é uma região ali, ó, que quando testa, né, o fundo desse caixote é o nosso suporte. Onde é que está esse suporte aqui, gente? Região, né, de 1,90, 1,95, né? Então, uma região aqui que ele fez justamente esse fundinho aqui, ó. A gente tem aqui onde está 1,90, onde está passando a média de 3, tá? Isso aqui é um setup que a gente usa aí da média de 3 períodos aí, que é do Larry Williams. Eu gosto muito dele aqui para o intraday, né? Então, vamos olhar aqui. Então, no gráfico diário, né, a gente tem aqui, mas eu vou colocar aqui só as médias aqui que a gente está acostumado a trabalhar, tá? Vou tirar aqui a média de 3, vou deixar só a média ali, ó, de 26, né, que vocês já conhecem aí, já trabalham mais com ela. Vou tirar a outra média de 3 ali, vou dar uma boa limpada aqui no nosso gráfico, né? Tá ali a média de 8, né? E vou deixar as outras médias maiores ali também para a gente observar. Vamos lá. A gente tem a média de 8, né? Então a média de 8 a gente sabe que a gente gosta de trabalhar com ela, e principalmente para o swing trade, fechamento acima dela, como foi o dia anterior, o dia de ontem, a gente já poderia tomar aí essa posição comprada, né? Acima dessa máxima aqui, né, que foi 2,05, tentando buscar lá o 2,34, né? Então a gente teria um upside aí de 12, 13%, ou até, quem sabe, o topo daquele caixote, tá bom, gente? Então, ó, quem perguntou aí de Infracom, né, a gente tem aí esse cenário aí. Então seria a compra na máxima aqui do dia de ontem, né? Ela chegou a violar,
está voltando um pouco no dia de hoje para vir testar justamente essa média aqui, que é a média de 200 aqui do diário, que é a região aqui de 2,34, tá bom? 2,34. Aí teríamos aí esse primeiro alvo e depois o outro alvo seria lá no alto desse caixote, que é a região de 255, 256, tá? Só que o que a gente tem que ficar atento aí para Infracom, tá, gente? Para quem perguntou aí principalmente. Mesmo que os DIs caiam, né, os DIs afundando aí, ela tende a subir, né? Só que os fundamentos da Infracom é algo que não me deixa tão seguro aí para tentar carregar o papel. De repente você fazer um trade, levar para o swing trade uma posição mais curta, ok, né? Mas para ter uma posição aí mais alongada, levar aí durante muito tempo, principalmente por causa dos fundamentos. Analisa os fundamentos, se está de acordo com o que você, né, que a gente viu aqui no nosso curso, nossos estudos também, se tiver ok, leva o papel aí para o longo prazo. Mas se não, né, olha mais por swing ali, olha mais por curto prazo e carrega até esses alvos aí que eu falei, né? Temos ali 2,34, né? E depois lá o 2,56, pode ser que o papel venha. E temos região de suporte, como eu falei aqui, né, 1,90, 1,95, pode ser que ele recue novamente, né, testando essa região e possa vir ali, ou você aumentar um pouquinho a mão, né, aqui nessa região, para depois, né, fazer esse papel subir novamente lá, que é isso aí que a gente pode esperar, tá bom? Então, vindo aqui no 90, 95, pode aí fazer um aporte maior, esperando que ele, né, busque lá o alto do caixote, ok? Vamos ver o outro papel que vocês pediram. Quiz, né? Vamos ver aqui, o que a gente tem aqui. Também a gente já fez um estudo prévio nele, né? O que o Wiz está observando aqui? Ele vem nessa região, né, gente? É uma região aqui que a gente vê que é justamente um fundo, né? A gente vê aqui, ó, é uma região de fundo, né? Onde ele vem sempre aqui, ó, testa essa região, testa essa região, testa essa região e entra compra, né? Que região é essa aí, né? Já vai ver aqui. Mas é a região aqui de 5,80, 5,81. Né? Então é uma região aí que realmente está, né, tendo defesa de preço. Veio uma, veio duas, veio três, né? Então ali a gente sabe que pode montar posição. E aqui, quando a gente olha a média de 8, ele fechou no dia de ontem acima da de 8, acima da de uma média mais longa também que a gente tem aqui, que é essa média flat aqui, ó, que é a média de 125 ou de 100, né? Depende aí de que a gente pode utilizar. E o que a gente busca agora? Temos como resistência o 6,14, né? Pode ser que o papel venha buscar essa região primeiramente aqui de 6,14. Hoje já está trabalhando aqui num cenário mais altista, 0,33 de alta, não é muito, né? Mas ele pode buscar ali o 6,14 e 6,18, né? E depois até mesmo a média de 26, né? Que está lá na região de 6,21, tá? Então quem está comprado aí no papel, eu vejo esses alvos aí mais curtos, tá? Para ele vir buscar aqui, ó. Tá tudo emboladinho aqui, ó. É uma região de resistência, né? Com mais a região de médias ali, ó. Então temos aqui, ó, 6,14, 6,18, 6,21 e o 6,25, né? Do 14 ao 25 ali, pode ser que ele venha se embolar, né? Porque é a região de médias e uma região aqui também que foi testada várias vezes, região onde entra vendedores, tá bom? Então fica esperto aí com isso nesse sentido. Deixa eu ver qual foi o outro papel aqui, né, que os alunos aí nos pediram e a gente já fala um pouquinho do estocástico lento. Natura, né? Vamos lá, vamos falar de Natura um pouquinho e a gente já finaliza, né, o nosso vídeo. Deixa aqui nos comentários se você está comprado ou está pensando em entrar em um desses papéis aqui, né? Vamos olhar aqui o gráfico diário, tá, gente? Depois a gente entra até aqui no intraday para a gente ver se tem alguma oportunidade ou não, mas a gente vê Natura já num cenário meio esquisito. O que ela está fazendo aqui, ó, gente? Então isso aqui, ó, a gente tem que olhar principalmente isso aqui na análise técnica, que é o que ela fez aqui, ó. Vou deixar até em vermelho. Ela fez um topo. Opa, deixa eu apagar aqui novamente. Vamos lá. Aqui, setinha. O que a Natura fez ali, ó? Ela fez um topo, um fundo, um topo mais baixo, um fundo mais baixo, e agora ela veio numa região novamente, que é uma região ali importante, né? A gente vê essa região aqui, que é uma região importante, entre o 16,20 e o 16,36, né? É uma regiãozinha ali que realmente... Só que ela não chegou a ser um topo duplo, que ela avançou até um pouquinho mais, mas já voltou a cair novamente. Então,
perdendo o patamar, né, que é justamente esse fundo anterior aqui, que a gente tem na região de 15,50, né, 15,52, ela pode escorregar um pouco mais, principalmente aqui a região de média, tá, gente? Então, quem está comprado aí, ficar principalmente esperto aí para estopar, ou então quem quer entrar, pode ver uma oportunidade aqui justamente nessa região aqui de 14,14, né, que ela pode vir aqui testar a média, ou então mais lá embaixo, lá na região dos R$14 e R$13,95, né, que também ela pode vir um pouco mais, tá bom? Então a gente tem aqui região de médias, né, que ela pode vir testar a primeira média aqui no 14,74, tá? E depois lá na média de 200 lá, que a gente tem lá o 13,95 também, né? É uma região de teste. Então a primeira média é uma média que está mais flat, a média de 100, 125 aí, dependendo de quanto você coloque, e a outra é a média de 200 no diário. Mas o papel tá no cenário mais de queda, tá, gente? Então cuidado aí com compras, principalmente, ó, média verde, que é a média de 8 períodos trabalhando embicada para baixo, né? Então você tem que estar esperto aí quanto a isso, tá bom? Vamos olhar um pouquinho aqui, deixa eu falar um pouquinho só do estocástico, né? O que é o estocástico lento, né, gente? Ele é um indicador, um oscilador que vai nos dar justamente, né, esses pontos aí que a gente precisa estar esperto para fazer compras, né? Então, se a gente olhar aqui o indicador, onde é que o estocástico aqui nos mostrou isso? Né? Principalmente em regiões ali onde ele veio abaixo do 20, né? Então aqui, né? E quando ele ainda está caindo, a linha laranja é o estocástico, tá? Então, quando ele está caindo ainda, você não faz nada, e quando ele começa a virar para cima, aqui ele está te dando, né, o sinal de compra. Então, justamente aqui, né? E quando você leva lá para o gráfico, né? Você levaria lá para o gráfico, e é onde ele fez um fundo, ó. Justamente onde ele fez o fundo. O indicador ele te dá esse alerta antes, né? Ele te dá esse alerta antes. Você poderia ter feito uma compra ali, né? E já estaria dando, apesar de, né, ela tá voltando agora, mas isso a gente está falando de 1, 2, 3, 4 dias atrás, né? Tá falando ali, esse candle aqui foi o candle da semana passada, de sexta-feira, né? Então, se você tivesse entrado na compra, né, na violação, pelo menos ali já teria dado um ganho ali de 5,3%. Né? O papel está voltando, você poderia fazer um novo aporte aí, né? Mas é o que eu falo, o estocástico é justamente para te dar esse cenário. Né? Vamos olhar um outro papel aqui, a Vale. Né? Vamos olhar a Vale aqui rapidamente e a gente já finaliza o vídeo. Ó. A Vale é o contrário. Né? O que acontece? O estocástico está mostrando que está muito esticada. Né? Ele está me dando um sinal já de sobrecompra aqui na Vale. Né? Então, aqui, ó, o estocástico bem bicado para cima. Né? Então, não está me dando nenhum sinal, né, de compra, né, na Vale por enquanto. Né? Ou seja, quem está comprado está levando. Aí aqui tem um sinal contrário também. Quem está comprado continua levando até, né, ele fraquejar e ficar flat e começar a cair. Mas por enquanto, ó, região de sobrecompra no 84, a Vale trabalha nesses patamares mais altos, né, de estocástico, né, gente? Ó, ela vem trabalhar justamente nesses patamares aqui, ó. Então é o patamar que ela vem, ó. Você olha aqui historicamente, pode ser até um pouquinho mais alto. Ela vem ali, né, no 84, 85. Então, cada papel tem uma particularidade. Então, olhando aqui, você poderia ter um cenário para segurar o teu papel, ou então, se ele embica para baixo, né, o oscilador ele vai antecipar o movimento do preço e você começa a operar vendido. E olha, se a gente olha o candle, né, já está deixando um candle aqui meio esquisito no dia de hoje. Olha só, parecendo até um shooting star, né? Isso aqui é um candle justamente, né, onde os vendedores estão entrando. Então, ele está testando essa região de preço aqui, 65,80, né, 65,40, já deixou, furou e começa a voltar, né? Começa a voltar novamente, né, a Vale. Então, isso aí já demonstra também que o estocástico ele está entrando em região de sobrecompra e pode ser que se arrisque, né, ou operar vendido ou esperar ela recuar lá para patamares onde o estocástico vai novamente para a região lá de sobrevenda para você entrar em posição. Né? Um ajuste lá na média, lá nos R$63, ou lá nos 62,62, né? Que é uma região de suporte, ou então até mesmo aqui, né, na média de 26 ali, que a gente utiliza bastante, no 64,33, para fazer uma posição menor. Tá bom, gente? Isso aí que eu tinha aí para o dia de hoje, né? Dúvidas aí
a gente continua lá na nossa comunidade. Então, falei um pouquinho sobre esses 3 papéis, vou deixar aqui na descrição, e também sobre o nosso indicador estocástico lento. Tchau, tchau.